This is your wake up. Fala, meus amigos, tudo beleza? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E este aqui é o quadro Plágios e Mais Plágios. Hoje eu vou falar sobre o Homem de Barro. Gente, se eu falasse para você que um Deus apanhou um punhado de terra, misturou com água, ou só eu dissesse que ele pegou um punhado de terra e modelou o barro e fez o homem, você diria que essa história está em qual lugar? Você diria na hora, está na Bíblia. Mas não, essa historinha não apenas está na Bíblia, mas ela é um plágio, ela é copiada de outras mitologias, sim, da mitologia grega. E eu vou mostrar para você o seguinte, porque a história é muito longa, mas eu encontrei algo aqui interessante, bem resumido. Não vou ler tudo também, porque senão vai dar um tempo muito grande, mas eu vou deixar na descrição para vocês lerem o resto da mitologia. E está contado aqui super interessante, muito legal, e é ótimo porque assim não vai tomar muito tempo. Mas vamos lá, olha aqui, vamos fazer a parte contando a história de Prometeu. Foi ele que criou o homem do barro. Javé é apenas um plagiador. Na verdade nunca existiu, né? Mas está mostrando que de onde veio, e tem outras histórias também semelhantes. Ou seja, a Bíblia não é nada original, é só plágios e mais plágios. Só isso, é só um plágio com um plágio e mais um monte de plágios. Vamos lá. Prometeu, o inventor da humanidade. O mais sábio dos titãs, foi também o mais visionário. Criou o homem a partir do barro, presenteou-o com as artes e as ciências e pagou caro por isso. Após a queda dos titãs, a ordem voltou a imperar sobre a terra. Em meio à paz, a vida pululava. No mar, cardumes brilhantes nadavam entre as ondas. Manadas de animais corriam pelas planícies ou escalavam os montes. Pássaros se equilibravam nas correntes de vento do céu, agora firmemente fixado lá em cima. Tudo parecia estar em seu lugar. Mesmo assim, Prometeu, o mais sonhador dos deuses, estava melancólico. Prometeu era filho do titã Jápeto e irmão do desventurado Atlas, da impetuosa e violenta família dos titãs. Prometeu era o mais ponderado. Quando teve início a rebelião dos Olímpicos, ele logo havia percebido para que lado as coisas estavam se inclinando. Sem hesitar, abandonou o próprio clã e se juntou aos rebeldes, convencendo seu irmão mais novo, Epimeteu, a fazer o mesmo. Após o triunfo olímpico, o sábio titã foi recompensado. Enquanto tantos de seus familiares eram lançados no Tártaro, Prometeu e Epimeteu tiveram a permissão de seguir vivendo sobre a terra, agora governada por Zeus. Mas todos nós conhecemos esta sensação. Nas aparências tudo está bem, mas alguma coisa essencial parece estar faltando. Era assim que o visionário Prometeu se sentia em suas andanças pelo mundo. Sem saber exatamente o que planejava fazer, sentou-se certa vez nas colinas na região grega de Fócia, apanhou um punhado de terra, misturou um pouco da água de um córrego e começou a moldar o barro. Olha aqui, hein? Que cópia mais mal feita, hein, gente? Abrindo as mãos, Prometeu contemplou sua obra, uma figura feita à imagem de um deus, porém mais modesta e frágil. Ficou encantado com a beleza singela de sua própria criação e resolveu fazer várias réplicas. Ao fim do dia, uma pequena legião de estatuas de barro estava enfileirada ao seu redor. Prometeu sentiu-se tão encantado por seus pequenos novos companheiros que os presenteou com a vida. Os mitos não explicam como ele conseguiu esse prodígio. O fato é que a argila foi se transformando em carne, pele e osso, e os homens recém-criados começaram a olhar o mundo ao seu redor, enquanto os outros animais andavam a quatro patas, com o rosto voltado para o chão. O ser humano foi criado para manter a cabeça erguida, observando o céu majestoso e as estrelas brilhantes lá em cima. E a terra mais uma vez mudava perante a desconhecida forma da humanidade. Escreveu o romano Ovídio no poema As Metamorfoses. Mas lembre-se, Prometeu criou apenas os homens.
as mulheres viriam depois. Bom, vou parar aqui. Vou voltar aqui para mim. Gente, o que acontece? Tem quer dizer, para resumir toda a história, porque a mitologia grega ela é muito grande. Mas depois ele sabe que ele roubou o fogo, deu aos homens, foi condenado e ficou no Monte Cáucaso. Vinha uma águia e devorava o fígado via, se regenerava. Vocês sabem disso. E Zeus cria a primeira mulher, Pandora, como forma de punição. Então olha só como é que acontece. Mesmo assim, na mitologia grega também era uma visão machista também, certo? A mulher veio como punição para esses homens, que até então o homem foi criado primeiro. Na Bíblia também você vê a mesma coisa. O homem é criado primeiro. Claro que tem duas criações. Capítulo 1 você vai ver uma criação, depois você vê outra criação. Você vê uma criação, os dois criados ao mesmo tempo, e uma outra criação onde o homem é criado primeiro. Por quê? Claro, porque são mitologias diferentes que uniram naquele livro. Mas de onde veio essa história de um homem criado do pó da terra ou do barro? Daqui. E é interessante que na Bíblia, aqui, ó, não tem a água, né? Só cria com o pó da terra. Aqui já está um pouquinho melhor, né? Já está na frente, tem água. Aí alguém vai dizer, não, mas o Pentateuco foi escrito 1400. Mentira, por quê? O Pentateuco começou a ser escrito lá para o século 7 antes da Era Comum. E ele só terminou de ser escrito, sabe quando? 400 antes da Era Comum. E se você for ver introdução ao Pentateuco, que é o que nós conhecemos como os 5 primeiros livros, para os judeus é a Torá, não é Tora, é Torá. No livro da própria Igreja Católica, tá? Introdução ao Pentateuco. Ali diz claramente que o Pentateuco, como nós conhecemos, só terminou de ser escrito no ano 400. E a mitologia grega ela se desenvolve a partir de 700 antes da Era Comum. Então, isso aqui que eu estou mostrando são informações históricas, tá? Não estou inventando nada da minha cabeça. Eu posso colocar algumas coisas aqui, depois o resto você procura. Mas a história eu vou colocar, que eu li aqui. Então o que acontece? Essa historinha de um deus, uma divindade criando o homem do barro, isso está em outras mitologias também. A Bíblia só adaptou, pegou o politeísmo e transformou no monoteísmo. Só isso. Claro que quem pegou isso foram o quê? Os antigos hebreus, e que plagiou, e depois veio o cristianismo e plagiou os hebreus ainda plagiou mais ainda. Ou seja, é um plágio de plágio, é um roubando do outro. Sempre assim. Se você for ver nas lendas também de alguns povos na América, eles acreditavam que o homem tinha sido criado do milho e do barro. Olha, já está na vantagem, tem um milho ali. Por quê? Porque milho é das Américas, não sei se você sabe. Mas o que acontece, gente? Só para mostrar que uma religião ela tem influência de outra que anterior. E muitas vezes elas fazem isso. Uma religião ela vai plagiando a outra. E algumas somem, algumas religiões vão ficando do passado, e algumas são vistas apenas como mitologia. Mas qual que é a diferença da religião para a mitologia? Primeiro, religião é a mitologia cujos praticantes estão vivos. E a mitologia é a religião onde os praticantes estão mortos, ou quase não existem mais. Só isso. Mas então você vê aqui de onde surgiu isso. Foi da mitologia grega e de outras mitologias também, tá? Porque não é só a mitologia grega, mas aqui é só dando um exemplo. Então aquele negócio que as pessoas falam, porque a Bíblia que foi copiada, mentira de pastor e mentira de padre enganador. Porque o padre sério mesmo, ele sabe que o Pentateuco só foi escrito muito depois. Só terminou de ser escrito lá pelo ano 400 antes da Era Comum. Então tá aí mais um plágio, certo? Então não adianta ficar com raiva. Só para mostrar uma coisa aqui, esses mitos de criação são apenas histórias inventadas por povos antigos. E a religião e os deuses fazem parte de quê? De criações humanas. Somente isso. Alguém pode dizer, não, mas eu conheço Deus. Não, você não conhece Deus, você não tem experiência com nenhum Deus ou com os deuses. O que o ser humano tem são concepções de deuses. Se você perguntasse para uma pessoa na Babilônia qual era a concepção que ele tinha de Deus, ele ia falar de deuses. Se você perguntar para um hindu, ele vai falar de deuses. Se você perguntar até para um espírita kardecista
e você perguntar para um umbandista, a concepção de Deus que eles têm vai ter divergência. Se você perguntar para um evangélico, para um muçulmano, para um judeu, seja lá qual for, até mesmo se você pegar entre um católico apostólico romano e outro católico ortodoxo, a concepção deles vai divergir. Se você colocar o protestante na parada, vai divergir, porque são criações humanas apenas. Durma com esse barulho, tudo bem? Agora, vou deixar o clube de membros aí para quem quiser ajudar o trabalho, para que eu venha a postar mais, para que melhore a qualidade dos vídeos. Então vou deixar o clube de membros para você conhecer. Esses são nossos membros. E quiser fazer parte, faça parte também. Quiser ajudar ainda mais com a chave Pix, vou deixar no comentário fixado, tudo bem? Peço sempre uma coisa: compartilhe, curte, comente e inscreva-se, você que ainda não é inscrito. Se já é inscrito, traga mais pessoas para se inscreverem no canal, tudo bem? Então, até a próxima, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.